Sabe, imagina só o tamanho do desafio, construir um sistema de justiça do zero, para uma nação inteira. Parece uma tarefa quase impossível, né? Pois é, séculos atrás, um dos maiores pensadores da história, Maimônides, desenhou um projeto detalhado para fazer exatamente isso. E o que ele imaginou é, de verdade, uma visão fascinante sobre como a lei e a moralidade podem moldar uma sociedade. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E o mais incrível no trabalho de Maimônides é que não é só uma teoria filosófica, sabe? É um manual prático, super detalhado, quase um guia de faça você mesmo para erguer um sistema judicial que seja justo e que funcione. Então, para a gente entender bem essa ideia, vamos mergulhar nesse projeto em 6 partes. A gente começa pela fundação do sistema, depois dá uma olhada no desenho dos tribunais e quem podia ser juiz. Na sequência, a gente entra no tribunal, explora os princípios da justiça e, por fim, reflete sobre o legado atemporal dessa busca. Ok, vamos começar pela base. Todo grande sistema precisa de um alicerce sólido. E no caso do Sinédrio, esse alicerce vem de 2 lugares: o manamento divino e a mente brilhante que organizou tudo isso num sistema coerente. Esse é o nosso arquiteto Maimônides, também conhecido como Rambão. Pensa nele como um grande maestro. Ele pegou séculos de leis judaicas, que estavam todas espalhadas e eram super complexas, e arrumou tudo num código claro, lógico. Basicamente, ele transformou o caos em ordem, criando o guia que a gente está analisando hoje. E aqui está a faísca que deu início a tudo. Um comando que parece simples, mas é muito profundo, lá do Deuteronômio. A ideia era clara: justiça não devia ser uma coisa distante, abstrata, mas algo presente e acessível em cada cidade, em cada comunidade. E esse sistema judicial tinha um nome, o Sinédrio. E olha, não era só um tribunal, não. Era a espinha dorsal da nação, funcionando como a Suprema Corte e o Poder Legislativo, tudo num lugar só. Então, como é que era essa estrutura na prática? Maimônides não pensou só num tribunal central. Ele imaginou uma rede de justiça em 3 níveis, garantindo que ela chegasse em todos os cantos da sociedade, da capital agitada até o menor dos vilarejos. Lá no topo da pirâmide, a gente tinha o Grande Sinédrio com 71 juízes. Esse número não é aleatório, claro. Ele vem lá dos 70 anciãos que Moisés reuniu, com o próprio Moisés presidindo. Era a autoridade máxima da lei, a palavra final. Um degrau abaixo, a gente tinha os sinédrios menores. Em qualquer cidade com uma população de 120 homens ou mais, um tribunal de 23 juízes era formado. Isso garantia que a justiça de alto nível não ficasse só na capital. E na base de tudo, até as comunidades minúsculas tinham acesso à justiça com tribunais de 3 juízes. E esse número 3 é uma sacada genial de tão simples. Por quê? Porque com 3 juízes nunca dá empate. Sempre vai ter uma decisão da maioria, o que evita que os casos fiquem parados. Então, quando a gente junta todas as peças, o que a gente vê é um sistema lindamente equilibrado. No topo, uma autoridade centralizada, definitiva, no Grande Sinédrio, e embaixo, uma rede distribuída de tribunais que fazia da justiça uma realidade local para todo mundo. É o melhor dos 2 mundos. E o fascinante é que isso era uma meritocracia de verdade. Ninguém simplesmente caía de paraquedas na Suprema Corte. A jornada de um juiz começava na sua própria cidade. Se mostrasse sabedoria, integridade, podia ser promovido, subindo os degraus da hierarquia com base no mérito. Só os melhores dos melhores chegavam ao Grande Sinédrio. E isso nos leva a uma pergunta crucial. Quem eram essas pessoas? Que tipo de indivíduo era considerado digno de ser um juiz? A resposta de Maimônides é bem clara. Não era só sobre o que a pessoa sabia, mas sobre quem ela era. Para ser um juiz, mesmo no tribunal mais local, eram necessários 7 atributos essenciais. E repara só, não é sobre conhecimento técnico das leis, é sobre caráter, sabedoria, humildade, aversão a dinheiro, amor pela verdade. A mensagem é clara. Um juiz precisava ser mais do que inteligente, precisava ser uma pessoa de bem. E se isso já parece exigente, para os tribunais superiores, a régua subia ainda mais. Os juízes do Sinédrio precisavam ser quase como homens do Renascimento. Eles tinham que entender não só de lei, mas de medicina, matemática, astronomia e até falar várias línguas, para poderem ouvir o depoimento de qualquer um sem precisar de intérprete. E aqui tem um detalhe que mostra a força desse sistema. Nem os reis estavam acima da lei. A questão de um rei poder ser julgado ou ser juiz não dependia do seu poder, mas de uma única coisa: sua humildade.
Se um rei se achasse acima da lei, ele estava fora do sistema judicial. Simples assim. Agora, vamos abrir as portas do tribunal e ver como a justiça era feita na prática. Tudo, desde a forma como os juízes se sentavam até a vestimenta, era pensado para criar uma atmosfera de profunda solenidade e respeito. Uma das regras mais fundamentais era essa: a justiça acontece sob a luz do sol. Nenhum caso podia começar à noite. A lógica era que os julgamentos exigiam a mesma clareza, a mesma inspeção detalhada de outros rituais sagrados, que só podiam ser feitos de dia. É uma bela metáfora para a transparência na justiça, né? Tenta imaginar a cena. Os juízes sentados num semicírculo para que pudessem se ver e debater abertamente. 2 escribas no centro, um anotando cuidadosamente os argumentos para condenação e o outro os argumentos para absolvição. Nada de piadas, nada de conversa fiada. Cada detalhe reforçava a seriedade do momento. A vida e o sustento de alguém estavam em jogo. Mas esse sistema era muito mais do que só regras e procedimentos. No coração dele existia um conjunto de princípios morais que dava sentido a tudo. Vamos explorar a alma desse sistema judicial. Olha essa citação. À primeira vista parece um aviso para os juízes durante um caso. Mas a tradição judaica lê isso de um jeito muito mais amplo. É um aviso para quem nomeia os juízes. É um mandamento direto contra o nepotismo, contra o compadrio, insistindo que as nomeações têm que ser baseadas puramente no mérito. E Maimônides usa uma metáfora incrivelmente poderosa para reforçar esse ponto. Ele diz que nomear um juiz que não é qualificado é como plantar um ídolo pagão ao lado do altar sagrado de Deus. Em outras palavras, não é só um erro administrativo, é uma profanação da própria ideia de justiça. Então, o que a gente pode aprender com tudo isso? O que esse projeto antigo, de um sistema que nem existe mais, pode nos ensinar sobre justiça e liderança hoje em dia? E talvez a lição mais profunda venha desta observação. A mentalidade era que os verdadeiramente sábios e qualificados não buscavam o poder. Pelo contrário, eles fugiam dele. Eles só aceitavam o cargo de juiz quando tinham certeza de que não havia mais ninguém adequado, vendo o posto não como um prêmio, mas como um fardo de responsabilidade imensa. Uma ideia bem diferente da nossa busca moderna por poder, não acha? O que nos leva à questão final. O projeto de Maimônides, com toda essa ênfase em caráter, em humildade e em meritocracia, nos força a perguntar quais qualidades realmente definem um líder digno de administrar a justiça. É uma pergunta tão urgente hoje quanto era há mais de 800 anos.